Quem ama a Bíblia aqui? Mateus 14, 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus nos cura do medo, é o nome dessa mensagem. Deus está levantando uma geração doida. Não tem como ser normal e fazer as coisas que Deus manda a gente fazer. A começar do que Ele mandou o filho dele fazer. Se Deus não poupou o filho dele de uma missão louca, você acha que Ele vai te dar missões fofas? Se Deus ferrou o filme do filho dele, e Deus pôs o filho dele numa cruz, o que você acha que Ele tem para mim e para você? Purpurina? Um passeio na Disney? Eu tenho uma missão para minha filha, ela vai encontrar o Mickey. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é outra treta. Deus tem um negócio muito doido para eu e você realizarmos nessa terra, e não é simplesmente a realização dos nossos sonhos pessoais. Diga comigo: meu sonho pessoal só se realiza dentro dos sonhos dele. Então, se você for doido de cumprir o que Deus quer que você cumpra, no meio do cumprimento dos sonhos de Deus, você vai realizar os seus também. É isso. Se você quiser fazer só a sua vida acontecer, nada vai acontecer. Mas se você quiser fazer os sonhos de Deus acontecerem, vai acontecer os dele e os seus juntos. Deus então está criando em nós coragem. Eu fui com meus filhos num parque, só tinha montanhas russas no parque. E meus meninos são doidos, mas eles não são suicidas. Então eu entrei no parque. Quando eu entrei no parque, eu mostrei a montanha russa mais russa que tinha lá. Eu falei: negada, vamos trepar nesse troço aí? Ai, pai, sangue de Jesus, nós vamos morrer. Beleza, não tem problema não. Vamos na russinha ali na frente ali. E fomos na outra russa, fomos na Russete, fomos indo. Só não fomos na Rousseff. Deus o livre. E fomos andando, montanha russa, almoçamos, esperamos baixar um pouquinho para não vomitar, fomos mais umas 2, 3. Aí eu falei assim: vamos nessa aqui. Uhul! Vamos. E a minha mulher lá de baixo, só: ai, Jesus, guarda, nossa Senhor. Você vai morrer. Eu falei: Patrícia, eu não tenho medo de enfrentar demônio. Eu vou enfrentar montanha-russa. Você acha que eu tenho medo de montanha-russa? Não põe seus medos nos meninos, não. Então vou ficar aqui intercedendo. Então tá, fomos. Acabamos de ir na montanha-russa. Quando a gente desceu, eu olhei para ele e para o Davi e falei assim: vocês viram onde a gente foi? Não vi, ué. Não, vocês não viram. Nós fomos na montanha que vocês falaram que não dava para ir. Olha para cima, mané. Tá aí, ó. Não tem nenhuma maior que essa. Eu treinei vocês ao longo do dia para vocês ficarem corajosos, para vocês irem naquilo que eu tinha para vocês. E qual que foi a melhor de todas? Essa aqui! Sabe o que Deus está fazendo com você, fofura? Delícia de Jeová que veio aqui nessa noite. Esmilinguido do Senhor que veio a este lugar. Tem uma palavra para te dar. Deus está te treinando para te dar coragem, para contar para você as montanhas russas que Ele quer que você ande para Ele. Mas se Ele chegar para mim, para você, que é agora na cara de pau, e falar assim: meu plano para você é esse, faz isso, cai todo mundo infartado aqui, inclusive eu. Então o que Ele vai fazendo com a gente? Ele vai contando a história aos poucos.
Ele vai te treinando, e ele vai te dando mais coragem, aí ele vai te soprando. Essa igreja é fruto de uma loucura, que se você tem que ter muita coragem para fazer isso aqui. Então, se há 5 anos atrás a gente olhasse essa noite, a gente ia dizer assim: ai, que igreja linda é essa na Grande São Paulo? Não, não é igreja linda essa na Grande São Paulo. É aqui no final de Americana que está aqui, é aqui que Deus vai pôr essa igreja. Mas lá atrás, Deus foi devagar, e Deus foi mostrando, e Deus foi abrindo. Hoje, se alguém falar assim, essa igreja vai ter 5.000 membros em breve, todo mundo acredita. Uhul! Por quê? Porque chutar cachorro morto é fácil. Eu quero ver é matar ele. Então Deus quer levantar uma geração de gente corajosa. O medo é o grande empecilho para Deus levantar uma geração de gente louca por Ele. Porque a gente tem fé, a gente é liberal financeiramente, a gente adora, mas na hora que Deus fala assim, está aqui para você o que eu tenho para você fazer. Ai, Senhor, ai, Pai, eu quero crer. Tem os que creem e tem os que querem crer. Ai, mas Senhor, será que eu dou conta? Ai, Pai, será que eu consigo fazer uma faculdade? Será que eu abro um consultório? Será que eu vou para outro país ser missionário? Será que eu vou ser líder do louvor? Como é que eu vou pastorear os jovens? Escrever um livro? Eu não tenho condições, papai. Vocês estão olhando para o filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Meu sobrenome não é conhecido, tem uma cidade aqui perto que chama Barretos. É a única coisa, mesmo assim tem um S a mais, que eu não sei para que eles puseram essa palhaçada. Eu não sou fruto de nada com nada, eu sou filho de um videogame com um javali, eu não tenho uma história, eu não tenho, se você olhar para a minha geração, meu pai é simples, minha mãe é mais simples, e eu sou simples, ferrado, cheio de obturação na boca. Menino simples, nasci numa família simples, só que tinha um problema muito sério na minha família, a família da minha mãe medrosa, e a madeira do meu pai, quando eu conheci do meu pai, eu achei da minha mãe corajosa. Pensa um galinheiro. Todo mundo de... Eu nunca vi uma reunião de tantos medrosos como a reunião da minha família. E eu herdei só todos os medos. Eu só vi um cara corajoso na minha geração. Meu avô, louco da cabeça. O avô por parte de pai. No dia que Deus foi distribuir a coragem, ele entrou sozinho na fila 200 vezes. Mas a minha avó, mulher dele, já não tinha coragem para tomar um copo d'água. Na reunião de Natal, nossa, sabe como é que era? Reunia todo mundo para poder ficar cada um rindo do medo do outro. Você tem medo de galinha, e você que tem medo de palhaço? E você que tem medo de câncer? Tudo que come acha que está passando mal é câncer. E você que tem medo de ficar apatia? E você que tem medo do PT? Isso tem que ter medo mesmo. Então... eu ficava todo mundo rindo um da cara do outro, um bando de medroso. Detalhe, todo mundo crente. Pastores, ministros do altar. Mas galinhas. Quem sabe você vem de uma geração de gente medrosa. E você não está triste de ser mais um. Você acha bonito ser feio. Ai, pastor, lá em casa a gente é assim mesmo, todo mundo tem medo. E quem sabe você não veio aqui nessa noite, fofo, para Deus te dar um sacode, e você virar o primeiro sangue no olho, o primeiro estado islâmico da sua família. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para matar essa franga que mora dentro de você, e fazer alguma coisa parecida com um homem nascer aí dentro, porque eu estou descobrindo que o mundo tem muito sexo masculino, mas homem tem pouco. Um homem, caramba, é um negócio corajoso. Homem levanta de manhã, Satanás tem diarreia lá no inferno. Hoje quem está pondo medo do capeta é a mulherada, que é as mulheres que estão decididas. As mulheres, meu Deus do céu, só falta ter bigode. Algumas têm. Me perdoa. Tampa aí, gente. Oh, Senhor, sangue de Jesus. As mulheres hoje levantam de manhã. A mulher trabalha, estuda, abre empresa, namora, pede os caras em casamento, vai para cima mesmo. E os homens? Deitado eternamente em berço esplêndido, com o videogame e o Brasileirão.
Você deu para um homem um videogame e um brasileirão, fechou. Acabou. Por isso, eu li no G1 essa semana, número de casamentos no Brasil cai proporcional ao aumento de programa esportivo na TV e videogame. O homem fica feliz mesmo. Ele se vai e fala, pô, velho, eu tenho FIFA 15, velho. O que eu vou querer com a mulher? O meu carro é rebaixado, eu passo um pretinho na roda. Fechou. Brasileirão, fica aquela palhaçada, todo mundo rindo, um rindo do outro. Ah, Corinthians, Palmeiras, Santos. Vai todo mundo cair mesmo. Mas fica ali, aí vai se tapeando. E teve uma época na minha vida que eu comecei a ficar aborrecido de ser medroso. E eu comecei a ficar aborrecido de ser o único cara da minha família corajoso, ser meu avô. Meu avô nunca teve medo de nada. Meu avô totalmente... Se eu contar a história do meu avô aqui, vocês vão falar assim, para de falar mentira que você está no altar. Mas o meu avô deixou um legado de coragem. E Deus então começou um trabalho comigo décadas atrás, de tirar o medo de mim. Medo causa 3 coisas em nós. Primeira coisa que o medo causa na nossa vida, o medo causa paralisia. Satanás, ele é muito sonoplasta, então ele chega para a gente e fala assim, Buh! Ele gosta de ser bombástico. Aí você paralisa com aquele barulhão. Porque as notícias do diabo, elas vêm grandes, mas as de Deus vêm muito pequenininha. Olha o nascimento do Filho de Deus. Não foi nem colocado nem no G1, nada. Mas as coisas que o capeta faz, ele faz. E ele fala assim, viu? Morreram de câncer na sua família, agora você também vai. Viu? Tem mais um divórcio na sua casa, você também vai. Então o diabo é um sonoplasta. No mar aqui, estava o maior barulho, maior confusão, paralisia. Quem sabe você está aqui hoje, você está parado. Porque você assustou tanto, que você parou na fase da vida que você se decepcionou. Você não consegue andar. Você terminou um relacionamento com a pessoa agora. Você teve um namoro na vida. Um namoro deu errado, e você está falando que agora, eu tenho medo de me relacionar com outras pessoas. Conversa com a minha mão aqui, ó. Pode ser a direita ou a esquerda. Nunca na vida a gente comeu uma comida, teve uma diarreia e falou assim, vou ficar sem comer agora só por causa disso. Nunca na vida você andou num carro, ele furou o pneu, você fala assim, agora eu vou abandonar esse carro porque ele furou o pneu. Mas igreja, se a gente tem uma decepção com a igreja, a gente abandona. Vida sentimental, se a gente tem um problema, a gente fala assim, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Pastor, gente, nenhum presta. E a gente começa, além dos medos que a gente já tinha, a gente começa a domesticar novos medos. Cria uma importação e exportação de medo. Olha que medo novo você tem bonito aí. Vai trazendo medo para cá, leva medo para lá. E vai virando, né? E sofrendo. Quem sabe você está aqui paralisado. Segunda coisa que o medo faz, ele confunde. Imagina a cena. 12 homens num barco. Meia-noite, de madrugada, um vento louco, de repente, quando olha lá para a Annabelle, andando em cima do mar. Você consegue imaginar? Você não consegue, né? Você só fica no Instagram o dia inteiro. Gente, é bom você ver desenhos animados, para sua mente ser uma mente mais coisada. Para quando a gente pregar, não ser tão difícil você imaginar as cenas que a gente está te passando. Assiste Bob Esponja todo dia, sei lá, Bart Simpson. Todo dia hoje eu assisti, mas o Davi. Porque senão a mente da gente vai virando uma mente engessada. Gente muito séria, que só lê a Folha de São Paulo, você tem que se divertir. Amém? Amém. Então aí, imagina, a Annabelle andando em cima do mar, 3 horas da madruga. O que a Bíblia diz? Que os homens gritaram de... Não, mas você tem que imaginar a cena. Eu não estou falando desses homens que passam base na unha. Eu não estou falando desses homens que depilam, não. Eu estou falando homem. Eram 12 pescadores psicopatas. Era o time Nogueira que estava em cima daquele barco lá. E na hora que a Annabelle apareceu... De mulher para mulher... Já imaginou? O que te faz ficar apavorado?
Os homens gritaram de medo. E Jesus deu 3 injeções de coragem neles. Coragem! Sou eu! Para de pombagirice! Jesus me mandou aqui nessa noite dar esses 3 gritos aqui. Coragem, gente. Quem enviou vocês não foi a Aparecida, não foi Padre Cícero, não foi a Dilma, não foi sua mãe, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Gente, quem estava indo salvar os apóstolos? Era demônio que estava lá? Quem era? Olha como a gente confunde. Sabe o que vai? Eu tenho uma notícia para te dar. Vai ter uma aparição para você esse ano. Você, como diz a pastora Anitta, prepara, que vai aparecer um negócio para você. Eu estou profetizando que ela vai converter. Diga amém alguém aí. Amém. Isso. Presta atenção. Vai ter uma aparição para você. Você está sabendo não, né? Vai ser lá no seu quarto. Você prepara. Sabe o que vai aparecer para você nesse ano de 2015? Você prepara. Jesus vai aparecer para mim e para você. Não é capeta, não é demônio, não é Satanás, nem Anabelle. É coisa boa que Deus tem para mim e para você esse ano. É coisa boa. Eu e você temos que ficar alegre. Gente, eu detesto filme de terror. E eu tenho 2 campanhas nacionais: contra filme de terror e contra pornografia. Porque o filme de terror reforça os seus medos. Você nunca sai de um filme de terror assim: ai, vamos orar, eu estou assim tão... ai, glória, vamos evangelizar, aleluia, Espírito Santo. Você sai de um filme de terror achando que o poder de Satanás é quase igual ao do de Deus. Fica alimentando sua mente com isso. Ah não, pastor, porque eu gosto. Você gosta de filme de terror? Liga o canal político. Acabou. O que mais o medo faz? O medo freia a fé. Medo é certeza que vai dar errado. Medo é certeza de que vai dar errado. Eu estava nos Estados Unidos poucos meses depois do atentado às Torres Gêmeas. E eu estava lá conversando com a policial. E estava lá ainda recolhendo aquele monte de lixo. Eu falei com a policial assim: o que eles vão fazer aqui? Ah, eles vão construir uma torre maior, única. Eu falei: mas não pode não, e o Osama está solto. Ela falou assim: o nosso presidente nos ensinou que a gente não tem que esperar os nossos Osamas morrer para reconstruir aquilo que ele jogou no chão. Então você não tem que esperar aquilo que você tinha medo morrer para você tentar de novo naquela área. Sabe o que eu quero escrito na minha lápide? Não quero versículo, não quero nada. Eu quero escrito assim: ele tentou. Eu quero ser um cara que eu levanto de manhã e quebra a cara o dia inteiro, mas eu não vou deitar à noite para dormir e falar assim: é o irmão Seraci. Você conhece o irmão Seraci? Será se eu tivesse pedido essa menina em casamento daria certo? Será se eu tivesse gravado um CD, o Senhor teria me abençoado? Será se eu tivesse ido... Vou falar uma coisa para você que está apaixonado aqui e não declara o seu amor por medo. Se você não declarar seu amor para a pessoa, principalmente você homem, em breve você vai ter que curtir a foto no Instagram dessa pessoa casada com outra, escrevendo: felicidade ao casal de pombinhos, e ir chorar sozinho. Num fim de culto, eu cheguei na minha mulher. Era nada, era nada. Falei: ô nada, vem cá. Eu sou o Lucinho, você é o nada também. E aí, beleza? Eu quero um dia ir na sua casa. Ela falou: mora aqui, vamos lá agora. Eu falei: fui. Cheguei lá, sentei com ela, troquei ideia. No meio do negócio, eu falei: aqui, eu estou gostando de você. O que você acha da gente orar? Para a gente orar sobre orar. Ela falou: vamos orar. E tem 21 anos que eu estou passando o cerol ali. 21 anos. 1 minuto de coragem. Não foi 50. 1 minuto de coragem me proporcionou a mulher da minha vida. Você já consegue calcular o tanto de coisa que você já perdeu boa por causa dessa vida pautada no medo? E não é nem medo, porque a gente não usa a palavra medo. Sabe qual é a palavra que a gente usa? Precaução. Eu não sou medroso, eu sou uma pessoa precavida. Vou dizer para você o que o irmão amado é. Você é um cocó de Israel, uma galinha de Jeová. E Deus está cansado de ver a gente com medo, porque Ele não tem medo.
E ele está dizendo para a gente: se vocês têm meu sangue aí, para de agir igual barata e passa para dentro. Quem está assinando embaixo sou eu. O medo entra por duas portas na nossa vida. Primeira porta que o medo entra: as experiências ruins dos outros. A pessoa se ferrou, aí ela tenta pegar as ferradas dela e transferir. A irmã virou para mim e falou: pastor, você viu que eu sumi da igreja? Eu vi. Por que você sumiu? Menino, eu sumi porque eu peguei dengue. É mesmo, que pena. E eu tenho uma notícia para te dar, pastor: todo mundo em Belo Horizonte vai pegar dengue, inclusive o senhor. Eu falei: eu acho que a irmã pegou, inclusive foi a hemorrágica, porque comeu o seu cérebro. Como é que no final de culto você vem me falar que eu vou pegar dengue? Eu não tenho tempo para isso, minha irmã. Minha vida é muito corrida. Manda a dengue entrar lá no final. Então a pessoa pegou dengue, ela acha que todo mundo vai pegar. Outro dia um jovem foi assaltado na porta da igreja e falou assim: todo mundo vai ser. Eu falei: vai mesmo? Assaltaram o seu cérebro, levaram embora. Não é assim, não. A pessoa teve uma experiência ruim no casamento. Eu vi um rapaz entregar o convite de casamento para o outro. Aí o outro recebeu, um terceiro estava assistindo e falou assim: você vai casar contra quem? Eu falei: velho, não joga ventilador na farofa do cara não, por que você está falando isso? Ah, porque pastor, casamento é igual chiclete. No início é docinho, gostoso. Depois a gente não sabe se cospe ou se engole. Eu falei: Aí eu fui saber, era uma pessoa divorciada, que jurava que o divórcio dela ia acontecer com todo mundo que casasse. Quem sabe você está aqui, você abriu uma empresa e hoje você desaconselha todo mundo a abrir empresa porque você faliu. Quem sabe você está mandando todo mundo não namorar mais ninguém da igreja, porque namorar gente de igreja é fria, porque você se envolveu numa fria. Quem sabe você está tentando pegar suas experiências ruins e duplicar em cima da vida dos outros. Ora! Não aceita isso não, gente. Não aceita. Deus tem algo novo, coisas novas para mim e para você. Segunda porta que o medo entra: as nossas experiências ruins. Sabe que eu fico triste? Coisa boa não traumatiza a gente, mas coisa ruim traumatiza. Eu queria que meus sermões traumatizassem as pessoas, que elas fossem hospitalizadas no final do culto. Mas não, Satanás fala uma palavra, a pessoa põe aquela palavra dentro de uma redoma e fica falando ela o resto da vida. Um dia falaram que eu sou feia, um dia falaram que eu sou burra, um dia... A gente está aqui de cima abençoando, igual o besta quadrado, e a pessoa não pega essa palavra para ela nunca. Eu fico louco. Eu desci numa cidade, olha bem, desci numa cidade, o rapaz me pegou no carro. No meio da avenida ele começou a chorar. Eu falei: tá tudo bem, meu irmão? É porque nessa avenida eu fiquei preso nas ferragens, num carro aqui, e quase morri. Ô, meu irmão, fiquei olhando para o corpo dele para ver se tinha marca, se ele estava engessado. Falei: aí eu que assim, que ele dirigindo e chorando. Falei: esse cara bater esse carro aqui, minha mulher é nova, aí ela vai casar de novo. Eu tinha que conversar com ele pelo... Aí fiquei conversando com ele, falei: aqui, quando que foi que isso aconteceu? Ele falou: 12 anos atrás. Aí já me deu que a vontade de rir, que eu ri até em velório. Eu falei: 12 anos? Falei: e agora é a primeira vez que o amado irmão está passando aqui, por isso você está chorando? Ele falou: não, eu passo aqui 3 vezes por dia. Gente, eu tenho um Hello Kitty aqui dentro do carro, pô. Cadê? Podia ter mandado um homem, mandou um projeto de alguma coisa. Então a pessoa teve uma experiência ruim. 12 anos atrás. Gente, 12 minutos é muito. 12 anos é um negócio que nem Deus lembra de nada. Aí a pessoa pega a porcaria 12 anos e traz cá para frente, para o dia de hoje. E trava a alma dela e puxa o freio de mão e vive andando assim, ó, a passo de nada. Por quê? Amarrado a experiência ruim lá de trás. Você teve uma experiência ruim, irmão? Ih, aqui ó, deixa. Você pediu uma moça um dia em namoro, ela não quis. Acabou, passou para trás. Você abriu uma empresa, deu errado. Mete outra faixa do lado assim. Agora, sob nova administração. A gente não faz assim quando pega uma empresa, não. Não muda nada, é só uma faixa velha que está lá. Mas você mete aquela faixa ali e tenta de novo. Tenta o vestibular de novo. Tenta o namoro de novo. Tenta cantar na frente da igreja de novo. Às vezes você cantou, você desafinou. Pede a oportunidade de novo. Ai, pastor, gente, eu vi uma pessoa ganhar uma passagem para os Estados Unidos com um acompanhante, e a pessoa não foi porque tinha medo de não chegar lá e não saber falar inglês. Eu falei com a pessoa infeliz: desce lá, faz assim, comer café, pão, arroz, macarrão. Duvido que eles não vão entender. Ai, pastor, assim, eu fiquei com medo de chegar lá e não saber me expressar. Como
como? A pessoa perde a oportunidade. Tem gente, tem coisa na vida que só passa uma vez. Tem uns cavalos que passam mais vezes, dá para você pular nele, mas outras é uma oportunidade. Não tenha medo. Jesus está te dizendo hoje, não tenha medo. Esse ano eu já fui 2 vezes aos Estados Unidos. Cheguei lá, estava numa igreja lá. Aí o irmão virou para mim, na hora do louvor, na última música, falou assim: pastor, chegou muito americano para o culto, a gente não esperava. Você é branquinho, acho que eles acharam que você é americano, veio todo mundo. E não tem ninguém que fala inglês aqui, você não pregaria inglês não? Eu falei, sim. Não tem nada a ver. Peguei a palavra, gente, e eu misturei língua estranha com japonês, com português. E saiu no final, o pastor pegou a palavra e falou assim: o melhor pastor que já pregou inglês aqui até hoje foi você. Eu falei, você me empresta DVD só para eu ver e rir? Mas é um monte de gente com medo. Medo de pegar avião, medo de câncer, medo de demônio, medo do escuro. Sabe que eu fico doido? Aquilo que a gente deveria ter medo não tem. E o que não deveria ter, tem. Por exemplo, a gente tem medo do escuro. Que dia você viu assim? Escuro mata 4 em Americana. Mas você sabe do que a gente não tem medo? De passar um dia inteiro sem ler um capítulo da Bíblia e sem orar. Isso a gente não tem medo. Sabe do que a gente tem medo? Medo de defunto. Morreu um jovem da minha igreja. Fui lá sepultar o menino, está deitado lá. Quando eu cheguei lá, ele foi assassinado. Um monte de jovem fora da capela e dentro só velho. Eu falei, cheguei lá e falei assim, e os velhos, você sabe como é que é velho com defunto, fica alisando. Ai gente, tão lindo, tá tão novo ainda. Eles estão ali em preparação. Então, eu peguei e falei assim, fui lá fora e falei com High School Music assim, gente, vocês são amigos do Mateus? Sim, pastor, a gente somos. Por que vocês não estão lá dentro? Gente, uns homens que o braço deles é a minha cintura. Quem conhece? Esses caras ficam o dia inteiro. Umas mulheres gigantes. Por que vocês não estão lá dentro? A gente temos medo de defunto, pastor. O Sila Malafaia incorporou em mim, gente. Eu entrei dentro da capela e falei assim, o papai Smurf, vovô, vovó, Savasa, todo mundo. Cheguei lá fora e falei, entra todos vocês agora. Raça do inferno, vocês não vão olhar na cara do Mateus? Esse é o povo mais pacífico que tem, é morto. Nunca você viu no jornal, manifestação no cemitério acaba em morte. Aí os jovens foram entrando, o corpo do Mateus aqui, sabe como é que eles entravam? Eles entravam assim, ó, parecendo a dança da lacraia. E foi rodando, eu falei, que foi? É um shot, vocês estão dançando? Ninguém tinha coragem de chegar perto. Então é uma geração idiotizada, burra. É uma geração que não sabe nem do que tem que ter medo. Mas aí você sabe o que devia ter medo e não tem? De namorar, noivar e casar uma pessoa não cristã. Mas eles não têm a menor dificuldade de apaixonar pelo não cristão e casar com ele. E se ferrar, e depois trazer os pedaços, pastor Mico aqui. Ô pastor, resolve aqui para mim. Eu não tenho culpa se você é a mula de Balaão. Crente casando com crente já está dando zica. Você vai casar com uma pessoa que está maluco? A pessoa é você sabe quais são os 3 maiores medos do brasileiro? Saiu agora esses dias a pesquisa. Os 3 maiores medos do brasileiro, vou falar de baixo para cima. 3º maior medo do brasileiro, morrer. 2º maior medo do brasileiro, ficar sem dinheiro. 1º maior medo do brasileiro, ficar sozinho. Ou seja, a gente prefere morrer do que ficar sem dinheiro. A gente pode até morrer, mas levando alguma coisa para comer no caminho, se precisar. Não é assim? Então, quem sabe você está aqui, você tem esses medos. Ai, eu vou ficar sozinho. Ai, eu vou ficar apatia. Ai, deixa eu te contar um negócio. O seu maior medo que você tinha, o seu maior problema já foi resolvido, que era a sua ida garantida para o quinto dos infernos. Se Cristo conseguiu resolver a maior zica da sua vida, por que Ele não vai resolver o resto? Se o seu nome está no livro da vida, você acha que Ele não vai arrumar um bofe para você casar com Ele? Caramba! Se Deus te deu vida eterna e colocou o seu nome do lado do filho dele lá no céu, você acha que Ele não vai te dar cura? Te dar um emprego? O que é um emprego para Deus, meu Deus do céu? Se arrisca,
Só que Deus está querendo que a gente seja mais ousado, mais doido mesmo. Gente, o que Deus teve de trabalho comigo não está no gibi. Que o problema do medo é que se ele não é tratado, ele traz outros medos. Fala comigo, medo traz medo. Fala comigo, fé traz fé. A irmã em São Paulo aqui, na igreja de um amigo meu, durante 15 anos de casamento, toda noite a mulher falava no segundo andar: meu bem, desce que eu estou ouvindo bandido, barulho de bandido. Aí descia o infeliz com o pijama do Bob Esponja dele, descia, olhava, não tinha nada. Voltava lá: meu bem, não tem ninguém, meu bem. 15 anos de Satanás mandando ele descer para olhar. Um dia um homem desce: eu estou ouvindo bandido hoje. Na hora que ela desceu, ele viu um bandido pulando a janela da cozinha. Ele falou: pelo amor de Deus, não vai embora não, bandido, sobe comigo ali rapidinho, tem 15 anos que minha mulher está te esperando. Quem aqui gostaria que seus medos se realizassem? A mesma pesquisa que eu acabei de citar aqui diz, sabe o quê? De 96% a 98% dos nossos medos nunca se realizam. Nunca. Sabe o que a gente fala quando ouve uma frase dessa? O meu é esses 2% aí, pastor, que está sobrando. A minha mulher é psicóloga. Ela falou comigo: Lucinho, o ser humano nunca teve tão medroso. A psicologia está catalogando novos medos. Aí ela me passou os novos medos, olha que legal. Ambulofobia, medo de andar. Fobofobia, medo do medo. Tipo, não dá nem para explicar. Outro, atelofobia, medo da imperfeição. Agiofobia, medo do sagrado. Aurofobia, medo do ouro. Bacilofobia, medo de micróbios. Bibliofobia, medo de livros. Na minha época isso aqui chamava preguiça. Cancerofobia, medo de câncer. Hemonofobia, medo de demônios. Cosmetrofobia, medo de cemitério. Eufobia, medo de ouvir notícia. Gamofobia, medo de casamento. Esses dias lá na igreja eu falei assim: quem aqui, no meio do louvor, quem aqui tem medo de casar porque viu que o casamento do seu pai e da sua mãe foi um terror? Vem aqui que eu quero orar. Virei para a banda para poder pedir uma música lá. Canta aí um Eu Tirei o Pau no Gato. Quando eu voltei para cá, tinha 147 jovens no altar dizendo: eu não penso em casar porque eu tenho medo de casar, porque o casamento do meu pai e da minha mãe me traumatizou. Você está aqui nessa noite para Deus te destraumatizar, te sarar, e você sair daqui corajoso para cumprir todos os propósitos que Ele tem para você. Olha aqui os medos que tem, gente. Calma. Heterofobia, medo do sexo oposto. Hidrofobia, medo das águas. Não precisa, né? Porque agora acabou. Homilofobia, medo de sermões. Homofobia, medo da homossexualidade. Gente, a pessoa tem medo do gay. Ai, ele é gay. Cheguei no shopping esses dias e encontrei um gay lá, que eu estou sempre evangelizando os gays, e os gays gostam de mim. Que eu chego, eu abraço, eu não estou nem para nada. Aí eu peguei, dei a mão para esse gayzinho e saí andando com ele no shopping de mão dada. E eu todo andando, e ele segurando em mim assim. Andando. Aí no meio da andação ele falou assim: pastor, você não tem medo de estar de mão dada comigo? Porque aqui no shopping todo mundo sabe que eu sou gay, e ao andar de mão dada comigo, você deveria ter medo, porque todo mundo sabe que eu sou gay. Eu falei assim: fofa, você sabe que eu sou pastor, e eu tenho problema de cabeça, e eu sou louco por Jesus, e todo mundo sabe que eu sou louco por Jesus, e ao andar de mão dada comigo, você que tem que ficar preocupado? Tá bom, então tá. Então agora a homossexualidade dele é mais forte do que a minha loucura por Jesus? Não. Tem medo de nada, medo de nada, medo de nada. Chega, se essa geração de galinha, que tudo, sabe o que Satanás quer entregar na sua mão? Uma calculadora. O objeto que ele mais ama é para você fazer curso daquilo que Deus já te mandou fazer, sem calcular. Casa! Ai, casamento é no bico do lápis. Casamento não é no bico do lápis, não. É no sangue de Jesus que você vai casar. Vai para o seminário! Ai, vai cumprir seu ministério. Olha, eu vou falar uma frase aqui.
As pessoas hoje não estão felizes com Deus, sabe por quê? Porque disseram sim para Jesus e disseram não para o chamado. Pastor Mirko podia ter voltado e ser um empresário hoje, porque sabe trabalhar fora aí. Mas ele resolveu continuar no chamado dele. E olha o que Deus fez aqui dentro. Você, quem sabe, está aqui dentro hoje e você não está cumprindo seu chamado por causa daquele grande medo que o brasileiro tem: ficar sem dinheiro. E crente é muito legalzão até o assunto virar. Até o assunto virar o quê? Dinheiro. Deus está mandando eu te dizer: não tenha medo de ficar sem dinheiro. Eu vou te sustentar. Ele vai te sustentar, Ele vai me sustentar. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós temos um Deus, gente, que Ele põe o mundo. Olha aqui, no seu chamado você é imbatível, é invencível. Se você disser sim porque Deus está te mandando fazer, o resto é problema dele. Você só tem que ser doido de aceitar o que Ele está mandando você fazer. Vocês estão olhando para um cara que eu estou fazendo as coisas. Gente de Deus, vocês não acreditam. O que Deus está tendo? As coisas que eu chego numa cidade, eu alugo um lugar, eu ponho um som. Quanto que deu? Eu liguei agora para minha menina lá. Ô Janaína, terça-feira agora eu vou fazer o seminário da gente lá em Brasília. Quanto que está aí esse negócio? 100 mil reais. Você já pagou? Estou pagando, não tem dinheiro aqui. Estou dando ticket, vale transporte, estou dando tudo para eles lá. Ô Janaína, quantas inscrições tem? 50. Você acha que eu fico 1 minuto sem dormir? Eu sou filho de um cara que quebrou no comércio. Eu era para ser a pessoa mais medrosa na área financeira. Mas se eu tiver medo, Deus não vai realizar os projetos dele através de mim. Mas eu quero confiar de ser um cara que ele fala assim, vai. E quando ele falar vá, no ir, eu já estou lá. Aonde eu pingar, já forma a poça. Eu quero ser doido. Eu quero que Deus olhe e fale assim, nessa cidade com quem que eu posso contar? Achei um doido. Ele ali, ó. Esse menino é doido. Ele faz para depois perguntar por quê. Ele vai para depois falar para onde. Ele põe o pé para depois eu pôr o chão. Hoje, Senhor, que é de Deus, é para ir, não é para perguntar nada, é para fazer. Depois de anos trabalhando com jovens, Deus falou comigo: você vai pastorear jovem de novo. Eu falei: Jesus, eu já estou com 43 anos de idade, é agora que você está ficando bom. Jesus, 43, vai agora, menino! E eu assumi os jovens de uma das maiores igrejas do Brasil. E nós estamos fazendo lá um congresso. Gente, sabe quem assinou todos os documentos desse congresso lá? Está em quase R$1 milhão o negócio. Está tudo no meu nome. Pastor Márcio não sabe de nada. Sabe quantos reais a igreja vai me dar para realizar o evento? Tudo na doida. Nós é que estamos fazendo. Nós é que estamos... Gente, olha aqui para mim, deixa eu te falar. Deus está te dizendo que tem muito mais adormecido dentro de você do que você sabe. Acorda o Kung Fu Panda que está dormindo aí dentro de você, pô. Na cara do capeta. Que hora você vai acordar? Os medos mudaram. Na minha época, medo, a gente tinha medo, era da mulher de algodão. Quem lembra da mulher de branco, mulher de algodão? Eu ficava no recreio com vontade de fazer xixi, que eu não tinha coragem de ir no banheiro, que sei lá, que a mulher de algodão ia cortar meu negócio lá. Eu tinha que ir para o meio do mato fazer chipos, porque a mulher de algodão. Quem lembra do velho do saco? Tinha um velho. Eu vi um velho na rua fazer o velho do saco. Esse velho vai me pôr no saco, vai me levar. Sabe de que a gente tinha medo? Da cuca, do cinto capão amarelo. Os medos hoje, olha aqui os medos, gente. Deixa eu continuar aqui, ó. Cardiopatofobia, medo de doença do coração. Acabou o culto outro dia, um jovem chegou perto de mim assim: o que é isso, meu filho? Pastor, estou tendo um ataque cardíaco, ora por mim. Que ataque cardíaco? Isso é gases, velho. Solta os pum aí, dá uns arrotos, resolve. Ele foi lá pro final assim da igreja, ficou lá assim. Aí eu fiquei atendendo o povo, depois fiz assim, ele fez assim. Fechou? Não, a gente sente uma coisinha, é câncer. O telefone tocou depois das 11 da noite. Quem morreu? Quem morreu? E se for uma boa notícia, poxa? Nós já somos um povo medroso, preparado para o mal, pronto para se ferrar.com.br. Não.
eu não vou viver assim não. Eu não vou herdar isso do povo brasileiro, nem da minha mamãe querida. Você tem que ser homem o suficiente para dizer: minha mãe é maravilhosa, mas ela é uma galinha, e eu não quero aquele espírito medroso, nem dela, nem do meu pai, nem dos meus avós, nem dos meus irmãos. É gente fofa, mas eu vou seguir a loucura do meu Deus. Olha aqui: dismorfofobia, medo de aleijão. Eclesiofobia, medo de igreja. Quem sabe você está aqui, você teve uma decepção na igreja e agora tem medo de igreja. Ah, não quero envolver de novo. Ó, irmão, pode falar uma coisa: igreja é assim, ó. Entra mudo, sai calado. Senta lá no final, não trabalha em nada, porque, ó, uma hora você vai decepcionar com o pastor. E olha, Deus está querendo sarar seu medo de igreja aqui hoje. Eu sou uma pessoa que era para eu ter medo de envolver com qualquer coisa de igreja. Mas eu falei outro dia para Satanás: quanto mais eu tiver problema dentro de igreja, mais para dentro da igreja eu vou emburacar. Eu sou pior de igreja, nascido e criado em igreja, e pode ter todos os problemas da terra aqui dentro, que eu vou continuar. Porque eu aprendi que igreja é igual a arca de Noé. Tem todo tipo de bicho: viado, vaca, porco, galinha, muita galinha. Já imaginou dentro da arca, gente? Um solta um pum, outro um arroto, outro um barulho, um fedor. Não dá para dormir. Só que eu queria te lembrar uma coisa: fora da arca tudo tinha morrido. Igreja é do mesmo jeito. De vez em quando um pisa no pé do outro, um se estranha com o outro, um tem uma dificuldade. Mas eu quero te lembrar, fofo, que lá fora todo mundo morreu, mas aqui dentro estão aqueles que foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Então, eu prefiro um culto fraco, arrebentado, do que uma festa bombando lá fora sem o Senhor. Eu prefiro trazer meus pedaços do culto para o culto do que levar meu corpo para a boate. Eu prefiro vir para cá chorar do que ir para o shopping sorrir. Não tenha medo de igreja. Outro medo: leprofobia, medo da lepra. A outra, menofobia, medo de música. Menofobia, medo de menstruação. Menstruação eu não tenho medo, eu tenho raiva, pastor Mirko. A gente está aí 3 dias, 4 dias viajando na estrada, chega em casa. Necrofobia, medo da morte. Papafobia, medo do papa, gente. Chiquinho é um cara tão do bem. Pirofobia, medo do fogo. Tantos medos. Olha essas frases aqui, ó. Medo é derrota antecipada. Medo é o pai da incredulidade. Olha essa frase do William Shakespeare: não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia por medo das picadas das abelhas. Chupa o mel com a abelha, tudo junto. Olha essa frase aqui do Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos na época que Hitler dominou a Europa na Segunda Guerra. Ele andava de cadeira de roda. Chegaram para ele e falaram assim: Roosevelt, Hitler dominou toda a Europa. Você não está com medo não? Olha a frase do homem, gente. Isso é um homem. Na cadeira de roda valia mais do que todo mundo aqui correndo. Ele falou assim: acredito firmemente que a única coisa que temos que temer é o próprio medo. Aí saíram assim e voltaram e falaram assim: o senhor não tem medo de Hitler? Aí ele zoou. É que eu gosto de gente que... Porque a pessoa de fé, ela brinca até no momento mais terrível. Mas a pessoa sem fé, ela não sorri nem no momento da boa notícia. Aí viraram para ele e falaram assim: mas o senhor não está com medo de Hitler? Ele falou assim: de Hitler não, eu tenho medo do cabeleireiro dele. Aquilo é uma mona que é a desgrama. Aquilo é um gay que está ali dentro. Não ter medo, não ter medo. Olha a outra frase aqui. Walt Disney: não deixe os seus medos tomarem o lugar dos seus sonhos. Outra frase do Comerson: o medo é um microscópio que aumenta o perigo. Tem um chihuahua, o medo faz você ver um dragão. Você pode casar e dar errado? Você pode pegar um carro ali e bater? Você pode comer uma comida e intoxicar? Pode. E nós vamos deixar de casar e de comer uma comida e de andar de carro porque pode dar errado? Satanás está brincando com o cara: eu não vou parar nada. Pode dar tudo errado, irmão, mas eu não vou parar pela possibilidade de dar errado. Eu posso pôr um filho no mundo e ele desviar da igreja? Pode. Sabe o que eu estou descobrindo hoje? Os casais casados estão com medo de pôr filho no mundo. Eu não vou aguentar sustentar. Se esses meninos desviar, o mundo está muito complicado, muito WhatsApp. Deus está falando com os casados aqui já há muito tempo: arruma uns catarrentos e põe nessa terra. Porque se eu mandei você casar, eu vou sustentar esses moleques aí, caramba. Você que é pregador, deixa eu te fazer uma pergunta aqui: por que você está recebendo convite e está dizendo não? Ai, pastor, eu não me sinto preparado para pregar a palavra do Senhor.
Mas você reganha sua boca para falar um monte de outras coisas. Deus está te dizendo nessa noite, volte a aceitar convite para pregar, porque eu tenho um chamado para você cumprir. Não tenha medo de falar em público. Não tenha medo das suas heranças ruins. Não tenha medo do que vão dizer. Gente, olha para mim. Vocês estão vendo um cara que todo dia eu apanho na internet. Eu não apanho pouco não. O nego bate em mim com as duas mãos assim. Eu ligo de manhã, a minha filha de 14 anos vem. Pai, olha aqui, 3 sites, 5 sites falando mal do senhor. O que você tem a dizer? Ô Mimi, quem responde cachorro é quem aprendeu a latir. Eu não sei latir, então deixa. Ô pai, mas você não vai falar nada? Nada, filha, nada. Pai, eles estão falando que vão lá na cidade tal te bater. Ah, eu só posso kkkk. Gente, eu estou organizando agora a ida para a Jordânia. Um monte de gente com dinheiro na mão deixou de ir comigo por medo do Estado Islâmico. Eu fiz uma caravana para Israel ano passado, a guerra já tinha acabado, 100 pessoas pegaram o dinheiro de volta por medo da guerra em Gaza. Aí a irmã me ligou, pastor, eu não vou mais, porque está tendo um conflito em Gaza. Falei, amabilíssima irmã, mora onde? No Rio de Janeiro. Falei, fofa, você é Gaza. O país que a senhora mora sem guerra tem 60 mil homicídios por ano. A guerra lá em Gaza teve 1.200 mortos. E a senhora está com medo de ir? A senhora tem que ter medo de pegar o táxi para ir para o aeroporto do Galeão. Não é de ir para Israel. Então nós somos tão idiota, tão acéfalo, que a gente não sabe nem o que temer. Você está com medo de casar? Irmão, nunca nós vamos saber, a não ser que a gente casa. E pregar, pode dar tudo errado. E pastorear uma igreja, pode dar errado. Mas pode. Mas você não vai deixar de cumprir o projeto de Deus, porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Faz a faculdade, sabe o que Jesus está te dizendo? Faz esse pré-vestibular, faz o vestibular, passa nessa porcaria, entra para dentro lá, e você não tem dinheiro para pagar. Ah, mas Deus vai te dar. Ele vai te dar. Você não vai trancar essa matrícula sua. Manter esse raio dessa matrícula aberta, e vai estudando. E o Senhor vai te honrar, e Ele vai te dar vitória ali, você crê? O que você fez de legal na sua vida? Diarreia. Onde você foi? Na esquina. O que você casou? Casei com essa menina que me pediu em casamento. Não. Ah, não vou não. Eu vou viver uma vida mais louca. Quem vai viver uma vida louca com o Senhor aqui? Então, para encerrar agora, como que faço para vencer o medo? Preste muita atenção. Enfrentando em nome de Jesus. A psicologia diz que você só vence o medo se você enfrentá-lo. Só que você vai enfrentar em nome de... Você tem medo escuro? Sobe para lá da sua casa, senta lá. Fala, e aí, negão? Tranquilo aí? Você está passando mal de medo, mas você fica ali uns 5 minutos. Não é orando não, não é orando não, é ali. Como o som ali. Deu 5 minutos, você fala, amanhã eu estou aí de novo. Beijo. Você tem medo do sexo feminino, do sexo masculino? Chega e fica perto. Acaba o culto, tem as rodinhas de menino, fica perto. Chega e começa a rir sem saber o que é. Joga cabelo, joga cabelo, joga cabelo. Pergunta o nome. Pega o WhatsApp da pessoa, aí você conversa as coisas sérias por WhatsApp. Hoje está todo mundo fazendo assim mesmo. Você tem medo de quê? Fala o seu medo, qual é? Eu entrei no elevador lá de casa outro dia, o demônio do elevador me prendeu 40 minutos. Os irmãos do prédio lá ficaram, pastor, calma. Aí veio o cara, me tirou. Quando eu saí, que eu voltei, eu parei na porta do elevador, falei, elevador, eu vou entrar em você de novo. Eu moro no último andar, eu não vou ficar subindo com sacola aqui não. Agora você prendeu um servo do Senhor. Você escuta o que eu vou te falar, eu vou entrar em você de novo. Você não me prende, que senão eu vou te amaldiçoar. Você escutou? Assim mesmo, eu conversei, porque Jesus conversou com uma árvore à beira do caminho. O elevador mexe muito mais do que uma árvore. Entrei, apertei o botão e o meu elevador assim, cada andar que ele passa ele apita. Pi, pi, pi. Gente, chegava o 20, mas não chegava o meu andar. E o troço apitando. Na hora que a porta abriu, eu falei assim, glu, glu, yeah, yeah, trouxa, vai prender sua mãe, eu não sou suas negas, cachorro, idiota.
Aí, minha filha de 14 anos, abre a porta do apartamento. Pai, o que está acontecendo? Esse demônio me prendeu, mas eu não deixo de andar nele. Porque quando eu nasci, que eu saí da barriga da minha mãe, o médico falou assim, é homem. Sabe o que a minha mãe fez? Sabe o que a minha filha fez? Ficou 2 meses sem andar no elevador. Eu falei, eu não estou acreditando. Foi eu preso e você que vai ficar sem andar? Ai, pai, cruz credo, santo de Jesus. Tá vendo? Eu falei com a Patrícia, a mulinha de Balaão aí, ó. O pai não teve o medo, mas ela tem. Mas a Emily sou eu com 14 anos. Todos os medos que eu tinha, ela tem. Mas eu estou tentando passar ela de fase mais rápido. Para ela virar corajosa. Não é aos 40, não. É aos 14. Para ela já ser sangue no olho agora. Para ela já ser... Sabe o que está faltando em nós, gente? Um pouquinho de islamismo. Está faltando em nós... Sabe o que acontece hoje? Ninguém tem medo da gente. Posso falar a verdade? Nós somos bundão muitas vezes. Bobão, jacuzão. Ninguém... Se a gente der um grito, o pessoal vai falar assim, ele está com dor. Nem vai achar que é um grito de raiva, eu tenho a força, nada. As pessoas não respeitam a gente. Parente, filho não tem medo da gente. Satanás não tem medo da gente. A Dilma não tem medo da gente. Ninguém tem medo. Sabe por quê? Porque a gente nunca demonstrou coragem. As pessoas têm que te amar, mas eles têm que falar assim, é meio doido, vai devagar com ela. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, ele chegou. Tudo bem, seu fulano? Não, ninguém tem medo da gente, porque nunca viram a gente fazer maluquice. Coisa doida! É na hora da gente pegar nossos medos, colocar eles no macacão laranja, colocar eles no saco, ajoelhado, e para trás deles falar assim, vá pro inferno, medo do inferno. Todo mundo com medo do Estado Islâmico. Que medo do Estado Islâmico. Eu vou contar para vocês, daqui a 20 dias, eu estou indo com um missionário doido lá da Jordânia, lá na aldeia onde mataram os 21 cristãos. Sabe o que eles falaram para a gente? Não vai não, porque qualquer cristão que chega lá perto, eles morrem. Oh, então você acabou de me convidar para ir. Tá bom que eu não vou viver essa loucura, tá bom. Eu enfrento o trânsito do Brasil, não vou enfrentar o Estado Islâmico. Eu enfrento esse governo nojento, tem 16 anos que está roubando o povo, e ninguém tem coragem de fazer nada, e reelege essa quadrilha de bandido, e eu moro nesse país, e você está até com raiva porque eu falei isso aqui agora, mas você é tão franga, que nem para me procurar no final do culto falar que você ficou nervoso, você tem coragem, você não expressa suas opiniões, de tão medroso que você é. Se eu tivesse um pouquinho de coragem, você me parava no final do culto e falava assim, você é um ingrato, porque o Lula fez alguma coisa, mas você não tem coragem, porque você é uma galinha, mas você vai sair ali na porta e vai comentar com seus amigos, eu não gostei do que o pastor falou. Sabe o que eu acho da sua opinião? Olha aqui minhas rugas de preocupação, ó. As minhas rugas aqui, ó. Aí a gente vê essa pilantragem, fala nada. Fala nada. Aí você sabe quem sobra sozinho? Um Sila Malafaia, que tem que ir para a televisão, porque é um dos poucos homens que ainda tem nesse país. E aí quem sabe você ainda tem raiva dele. Raiva de quem é corajoso e servo de Deus. E aplaude as frangas. É idiota, você gosta. Ô idiota, vem cá, deixa eu ficar seu amigo. Pô o dedo na cara dessa novela porca que está passando aí na novela Babilônia do Inferno, que está ensinando os nossos jovens um monte de porcaria. Lucinho, sabe o que 1 milhão de pastores falou comigo? Você está muito projetado na mídia, não fala nada não, porque a Globo está te sondando toda hora para você ir nos programas, nesse monte de programa. Já recebi convite para ir no Jô, para ir no sei lá quem, quantas horas, e no Fantástico. E se você falar mal da novela, aí vai fechar as portas. Ai, será que vai? Oh. Não estão sabendo quem estão conversando não. Eu já pedi as irmãs lá da igreja lá, quem souber fazer bolinho, comidinha faz, que as irmãs vão me visitar na cadeia, mas calado eu não vou ficar. Eu vou falar, sabe por quê? Porque esses adolescentes aqui lá na frente, não quero que nenhum deles meta o dedo na minha cara quando eu estiver velho e falar assim, você teve o microfone na mão anos atrás, podia ter alertado a gente, mas não falou, porque você queria sair de bonito com todo mundo, e aí nós nos ferramos, e agora estamos aqui uma geração toda sem rumo, sem norte, porque você abriu, eu não vou não, meu filho, minha Emily e meu Davizinho olhar para mim e falar assim, papai, você é muito legal, mas quando o assunto é dinheiro, você se cala, você se vende. Não vendo não. Eu não vendo não.
Eu vou falar, e se eu tiver que perder dinheiro e porta fechar na minha cara, fecha! Mas eu vou falar tudo. Peguei um avião outro dia. O demônio do avião para as 2 turbinas no ar. Estou sentado na minha Bíblia. Vou contar isso aqui e nós vamos orar. Deu aquele fedorzão. As aeromoças olharam branco uma para a outra assim. Aí o avião foi caindo. O piloto falou assim: tivemos uma pane nas 2 turbinas. Falei, Jesus Cristo. Mas voltou uma do lado esquerdo. Eu fiz um cálculo, falei, só tem 2 e uma ferrou. Estamos tentando regressar a Belo Horizonte. Gente, eu estava lendo a Bíblia, eu pensei assim, meu Deus do céu, morri. Deixa eu te contar uma coisa, não é que você não tem medo, é que o medo não te para. Fala comigo, medo que te para, chama covardia. Fala, medo que você para ele, chama coragem. Então, eu tenho muito medo de avião, mas eu pego 300, 400 aviões por ano. O meu medo não me para. Então, medo você vai ter, só que você com medo vai fazendo. Eu estou com medo de casar. Pro inferno, que eu vou ficar com medo agora, eu estou com medinho. Vou entrando, fazendo. Borrando de medo, mas eu vou. Entrei para o avião, o avião, aí sentou as aeromoças brancas lá, e o avião de bandinha tentando voltar para o aeroporto da Pampulha, e todo mundo tenso. Eu falei, meu Jesus de Nazaré, não deixa eu morrer aqui não, eu estou muito novo, a minha mulher vai casar com outro cara, sangue de Jesus. Agora que eu quitei meu carro, esse homem vai dirigir meu carro, usar minhas cuecas, meus filhos vão chamar ele de pai. Que eu estou pensando assim, segurando essa Bíblia aqui, ó. Um homem do meu lado, um tiozão, se agarrou a poltrona na frente, e falou assim, e olhou para mim assim, os braços dele estavam quase explodindo de tanto segurar com força a poltrona assim. Ele olhou para mim e falou assim, jovem, o que você está lendo? Eu falei, a Bíblia. Ele falou assim, hora boa de pegar com Deus, hein? Eu falei, não, eu já estava com Ele antes do problema aparecer. Sabe qual é a autoridade que você tem para vencer os medos? É que você já estava com Ele antes dos medos aparecerem. Antes do medo aparecer, você já estava com Ele. Você quer vencer seus medos? Enfrente-os, encare-os. Olha para eles e fala assim, você mexeu com o cara errado. Você mexeu com a mulher errada. Eu posso não ter altura, não posso ter voz para não gritar, mas tem um corajoso aqui dentro de mim. Eu vou falar a última frase do sermão para a gente orar. A frase é a seguinte, medo é uma questão de foco. Olhou para o medo, Jesus some. Olhou para Jesus, o medo some. Medo é uma questão de foco. Se você olhar para Jesus, o medo some. Mas se olhar para o medo, Jesus... Qual vai ser seu foco em 2015? Os sustos, os espantos, os medos. Tem um hino que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não é que o temor é pequeno não, temor não há. Ele ressuscitou dos mortos, e Ele está aqui nessa noite. E se Ele fez isso por nós, não precisamos temer nada. Nada. Eu estou te falando aqui na qualidade de um irmão mais velho. Não tenha medo de ousar em Deus e de ressuscitar os seus sonhos e de realizar para Ele tudo o que Ele está mandando você fazer. Não ponha uma vírgula onde Deus já pôs ponto final. Deus não está demorando, Ele está caprichando. E se Ele está demorando é porque Ele está dizendo para você, eu ainda não te dei tudo porque você ainda não criou coragem. Mas nessa noite, crie essa coragem, toma posse, seja uma pessoa que Deus pode acreditar em você. E a última coisa que Ele quer fazer com você, sabe o que é? É andar na montanha russa que você dizia que não tinha coragem de andar. E depois que você fizer a coisa mais louca, Deus vai dizer para você assim, lembra? A pessoa medrosa que você era, que não tinha coragem de ir no parquinho, no carrossel. Agora você está trepado na montanha mais maluca do mundo. Foi isso que Ele fez comigo. Eu sou filho de gente muito simples. Muito simples. Mas o Senhor tem mandado eu fazer coisas loucas. Fazer programa de televisão que eu nunca fiz. Escrever livro, viajar para o exterior. Gente, eu estou fazendo um monte de congresso no exterior. Comigo pagando. Eu vou para Tailândia, chego lá, alugo um salão para 5.000 pessoas e convido os tailandeses e prego inglês. Onde que isso... Gente, vocês não estão entendendo. Não tem como isso acontecer. Ele fez um negócio muito louco em mim, Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai tirar o medo. E quando Ele começar a contar o que Ele quer para você fazer, você já está de mala pronta indo já fazer. Eu quero fazer uma oração.
Todo mundo de olhos abertos vai repetir uma oração comigo, que é a oração mais corajosa que uma pessoa pode fazer. Que oração que eu vou fazer, Lucinho? Você vai passar a sua vida de papel passado agora para Deus. Quem quer fazer isso? É a maior coragem que a gente precisa ter para isso. De olhos abertos, todos comigo digam: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite agora, te entrego minha vida, sem medo nenhum. Tu és o meu Deus. Salva-me agora. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E agora aqui, hoje, nesse momento, diante de homens e anjos, eu não sou mais uma simples criatura. Eu me torno pela fé agora mais um filho do Deus vivo. Em teu nome eu oro. Amém. Faça uma segunda oração. Diga: Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei, te abandonei, volto arrependido, para ficar para sempre na tua casa e no convívio do teu povo. Eu agora sou filho de Deus, para nunca mais te deixar. Em teu nome eu oro. Amém. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vem para cá numa das nossas reuniões, esperamos você. Juntos seremos muito edificados. E nunca se esqueça, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.